Você ficou curioso para saber quais são os 16 times que mais gastaram com transferências desde 2022? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar quanto que eles gastaram e quais os principais gastos que eles tiveram desde 2022 e você vai ficar surpreso com o final do vídeo. Em 16º a gente tem o Fluminense, aonde ele teve uma estabilidade financeira e foco em reposições pontuais e valorização da base, com muitas vendas de jogadores. Mas com relação aos gastos, desde 2022 ele tem priorizado a manutenção de uma base sólida e contratações cirúrgicas, buscando peças que se encaixem no esquema tático e com bom custo-benefício. O clube tem investido na sua base, revelando grandes jogadores, evitando grandes gastos. Onde esses grandes gastos a gente teve Davi Terans com 2,6 milhões de euros, Facundo Bernal 3,3 milhões de euros e Hércules com 4,57 milhões de euros, beleza? Você faz a cotação, você faz o esquema de transferência de valores de euro para real e você vai descobrir a quantidade que o Fluminense gastou só com esses jogadores, que é o top 3 de gastos. 15º, Fortaleza. Fortaleza tem um crescimento constante e busca por reforços para competições internacionais, foco em jogadores com potencial de revenda. Tanto que a gente pode ver o Fortaleza só esse ano brigando pelo Brasileiro e outros anos brigando por títulos de Copa. O Fortaleza, em ascensão nos últimos anos, tem buscado reforçar o seu elenco para disputar competições internacionais e se manter entre os principais clubes do país. As contratações visam equilibrar experiência e juventude, buscando jogadores com potencial de crescimento. Desses jogadores, a gente vem com Caleb, 1 milhão de euros, Machuca, 2,7 milhões de euros e Moisés com 3,45 milhões de euros. Em 14º, Atlético Mineiro. Surpreendente, né, o Atlético Mineiro nessa posição. Pois é, mas assim a gente vem com busca por títulos, contratações de peso, mas com grande necessidade de equilibrar suas finanças porque gastaram muito com a arena. Após um período de grandes investimentos e conquistas, tem buscado um equilíbrio entre manter um elenco competitivo e ajustar as finanças. As contratações visam suprir necessidades pontuais e manter o time na briga por títulos. Essa briga por títulos vem com contratações como Bruno Fux por 2,70 milhões de euros, Gustavo Scarpa por 5 milhões de euros e Lian com 5 milhões de euros também. 13º, o Grêmio. Numa reconstrução após o rebaixamento, após um retorno para a Série A, busca por jogadores experientes e jovens talentos. Após um período de reconstrução depois do seu rebaixamento, voltou à elite do futebol brasileiro, com o objetivo de se firmar novamente entre os grandes. As contratações buscaram mesclar experiência e juventude para formar um elenco competitivo. Desse elenco, foram contratados Arezzo por 3 milhões de euros, Aravena 3,20 milhões de euros, Pavon 3,5 milhões de euros e Cristaldo 4 milhões de euros. Pois é, o Grêmio gastou bastante aí e não teve o resultado esperado desde de 2022, né? São aí briga por rebaixamento, briga por meio de tabela, então a situação do Grêmio aí tá complicadíssima. Surpreendentemente, em 12º a gente tem o Santos. Depois de dificuldades financeiras, o foco é em reconstrução de baixo custo e jogadores de base. O Santos, com dificuldades, tem priorizado contratações mais modestas e a valorização de sua base, buscando alternativas para manter a competitividade sem grandes investimentos. Porém, esses poucos investimentos que foram feitos em Soteldo, 3,65 milhões de euros, Joaquim, 3,75 milhões de euros e Jean Lucas, 6 milhões de euros no Jean Lucas, que teve a audácia de chutar o chão no jogo que valia o rebaixamento do Santos. Mas tudo bem, isso aí a gente não comenta, né? Deixar o coração de lado. Em 11º veio o São Paulo. São Paulo, que depois de uma reconstrução financeira busca por equilíbrio entre contratações e uso de base. São Paulo também vende muitos jogadores, né? Jair Antony, Lucas, Casemiro, tem muitos e muitos jogadores. O São Paulo, em processo de reconstrução financeira, tem buscado um equilíbrio em contratações pontuais e aproveitando sua base, tradicionalmente forte. O clube tem investido em jogadores que se encaixem no orçamento e que possam agregar qualidade ao elenco. Desses reforços que foram contratados, a gente tem Ferreirinha por 4,10 milhões de euros, surpreendentemente, Ferrarese por 4,30 milhões de euros e Galopo por 6 milhões de euros. Mas vale lembrar, pessoal, esse vídeo tem o intuito da gente passar as três maiores contratações que foram feitas nesses tempos aí. O Calhério foi contratado também por uma quantidade muito grande, mas não é o top 3 de gastos do São Paulo. Continuando nossa lista, a gente tem o Bragantino. O Bragantino, com o investimento da Red Bull, tem adotado uma estratégia de buscar jovens talentos e jogadores com potencial de revenda, buscando construir um time competitivo e sustentável a longo prazo. Desses jogadores, a gente tem Palácios por 3,20 milhões de euros, John
ex-Palmeiras, 4,10 milhões de euros. Thiago Borbas, 4,80 milhões de euros. E Elinho, 4 milhões de euros. Esse Elinho joga muito, hein? Esse moleque tem futuro. Num time mais competitivo, assim, num time com mais mídia, ele com certeza teria sendo cotado para jogar na Europa em grandes clubes. Esse moleque, ele é diferenciado. Em nono, Internacional. Internacional tem investido em contratações para reforçar seu elenco e brigar por títulos importantes. O clube busca jogadores experientes e com qualidade para elevar o nível da equipe. Visto isso que esse ano teve o problema das enchentes, o problema das chuvas, muita crise psicológica, financeira, social que viveu o Rio Grande do Sul e agrega também o Inter e o Grêmio, né? Mas ainda assim o Inter conseguiu várias contratações e uma briga por títulos, principalmente na reta final com o Roger Machado. Mas o time do Inter promete muito para o ano que vem com essas contratações e esse gasto e esse planejamento que eles estão fazendo. O Internacional vem com um gasto maior de crescente, né? De Thiago Maia, 4 milhões de euros, Wanderson, 4,5 milhões de euros e Borré, 6 milhões de euros. Esse aí, meu Deus do céu, se jogasse o que pagaram nele, ia ser artilheiro do Brasileirão. Em oitavo, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, conhecido por sua gestão eficiente, tem priorizado contratações estratégicas do desenvolvimento da sua base, buscando o equilíbrio entre investimento e sustentabilidade. Desses gastos, a gente prioriza ali Bruno Zapelli por 4 milhões de euros, Alex Santana 2,5 milhões de euros e Vitor Roque por 4,70 milhões de euros, que depois foi vendido por 400 milhões de reais, né? Será que o Atlético Mineiro lucrou com esse investimento no Vitor Roque? Pois é, mas nada disso sustentou e eles acabaram sendo rebaixados esse ano. Porém, o Atlético Paranaense tem uma gestão boa, creio que eles vão voltar muito forte e vai ser difícil que eles caiam de novo, mas, pois é, eles venderam muitos jogadores e contrataram poucos jogadores que agregaram ao elenco depois, né? E isso acabou combinando no rebaixamento. Fernandinho e Thiago Heleno rebaixados realmente é uma tristeza, os caras não mereciam isso. Em sétimo, Corinthians. O Corinthians, buscando manter a competitividade, tem investido em contratações para reforçar o seu elenco, buscando jogadores experientes e com identificação com o clube. E todo mundo sabe, no Corinthians não basta você apenas jogar bola. Se você não tiver raça, vixe, esquece, você pode estar jogando bem o que for. Não tiver um pouquinho de preguiça, você não joga lá. Desses gastos, a gente tem como Rodrigo Galo, 4,5 milhões de euros, Fausto Vera, 6 milhões de euros e Félix Torres, com 6 milhões de euros também. Lembrando, pessoal, que esses tópicos aqui são dos 3 gastos maiores que foram feitos nos últimos anos. A gente tem vários jogadores aí por 4, 3,5, 3 milhões de euros aí nessa lista que incorporam e revergoram que o Corinthians está aí no topo dessa lista. Em sexto, Bahia. O Bahia, com a chegada do Grupo City, tem passado por um processo de reconstrução e tem investido em contratações para fortalecer o elenco e buscar o crescimento no cenário nacional. O Bahia, assim, promete muito para o ano que vem, para os outros anos, né, com investimento forte. Já é o terceiro ano com investimento forte, então eles estão com um grupo consolidado e o Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho lá. Desses gastos, a gente corrobora com o Gia Lucas, 4,5 milhões de euros, que foi comprado do Santos para o Bahia, então ele foi um dos principais gastos do Santos e um dos principais gastos do Bahia também. Caio Alexandre com 4,5 milhões de euros e Luciano Rodrigues por 11 milhões de euros. Em quinto tem o Cruzeiro. O Cruzeiro, depois dessa reconstrução, né, após a SAF, tem investido em contratações para reconstruir o time e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. O clube busca jogadores que se encaixem no novo projeto e que possam ajudar a equipe a alcançar os seus objetivos. Desses gastos do Cruzeiro, a gente prioriza aí Matheus Henrique, 8,5 milhões de euros. Matheus Henrique é ex-Grêmio, né, que estava na Europa. O Wallace, 8 milhões de euros, também é ex-Grêmio. O Wallace, para quem não lembra, é o Wallace campeão da Libertadores pelo Grêmio. E Caio Jorge, 7,20 milhões de euros, cara, que é ex-Santos. Ele foi jogador da final da Libertadores contra o Palmeiras na época do Covid. Cara, esse Caio Jorge é cansado, tá? Não vale esse valor de 7,20 milhões de euros nunca. Quarto, Vasco. O Vasco, com a chegada da SAF, tem investido em contratações para reestruturar o elenco e firmar novamente na elite do futebol brasileiro. O clube busca jogadores que possam agregar qualidade e experiência ao time. Desses gastos, a gente coloca Adson, ex-Corinthians, 5 milhões de euros, Esforça, 4,60 milhões de euros e João Vitor, 8 milhões de euros. Em terceiro, tem o Palmeiras. Com uma gestão sólida e um elenco de alto nível, tem feito contratações pontuais para manter a equipe competitiva e brigar por títulos importantes. A manutenção do elenco forte é o importante para o trabalho de Abel Ferreira. E isso a gente sabe que ele gosta de contratações de jogadores que assim não são muito famosos, sempre são jogadores que a gente não conhece, mas no final na mão do cara rendem pra caramba. Desses gastos a gente coloca aí Maurício, 10,5 milhões de euros, Flaco Lopes, 9,5 milhões de euros, esse aí que foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, e Facundo Torres, 11 milhões de euros. Em segundo lugar, Botafogo. Botafogo, com o investimento da SAF, tem sido um dos clubes com mais investimento em contratações no futebol brasileiro, buscando reforçar o elenco e alcançar voos mais altos em competições nacionais e internacionais. E isso desses gastos do Botafogo, a gente consegue priorizar aí Luiz Henrique, 16 milhões de euros, Matheus Martins, 10 milhões de euros e Thiago Almada, 19 milhões de euros. Cara, é muito gasto pro Botafogo, hein? Você tá maluco.
Em primeiro, para surpresa de 0 pessoas, Flamengo. Flamengo, com um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, tem investido pesado em contratações para manter um elenco de alto nível e brigar por títulos em todas as competições que disputa. Desses gastos, a gente prioriza aí, incrivelmente, Everton Cebolinha, 14 milhões de euros, Gerson, 15 milhões de euros, De La Cruz, 14 milhões de euros e Fábio Alcaraz, 18 milhões de euros no Alcaraz, velho. Caraca. É muita grana. Se você gostou dessas curiosidades, quer mais vídeos como esse, gostou do intuito do vídeo, é só você seguir a página, se inscrever e dar o like para apoiar o nosso trabalho. Valeu, não esquece do like, malandro.